A vida de Lucas operava com a precisão silenciosa de um relógio antigo. O mesmo alarme às 6h30 da manhã, o mesmo café amargo, o mesmo trânsito que parecia respirar em uníssono com a cidade. Seus dias eram uma sequência de ações memorizadas, executadas com uma eficiência que beirava o automatismo. Ele não precisava pensar para se vestir, para dirigir ao trabalho ou para responder aos primeiros e-mails. Era um balé perfeitamente coreografado pela rotina. No escritório, ele era competente, confiável e completamente invisível. As tarefas chegavam, eram processadas e enviadas com uma regularidade impecável. Ele era uma engrenagem funcional em uma máquina que ele mal compreendia, e há muito tempo havia parado de questionar seu propósito dentro dela. As promoções iam para os mais audaciosos, as demissões para os menos eficientes. Lucas existia em um limbo seguro e cinzento, um lugar onde nada de ruim, mas também nada de extraordinário acontecia. Suas noites eram um espelho de suas manhãs. O sofá se tornara uma extensão de seu corpo, a tela da televisão um portal para vidas que não eram a sua. O mesmo aplicativo de entrega de comida, as mesmas séries que preenchiam o silêncio com risadas e dramas enlatados. Era um conforto fabricado, um casulo tépido que o protegia da necessidade de tomar qualquer decisão significativa. O cansaço que sentia não era físico, mas existencial. O ponto crucial era este. Lucas não era infeliz de uma forma aguda ou dramática. Não havia uma grande tragédia em seu passado ou uma crise iminente em seu futuro. Havia apenas uma ausência. Um zumbido baixo e constante de insatisfação que, com o tempo, ele havia aprendido a ignorar, como o som do ar-condicionado em uma sala vazia. Era a inércia, a força invisível que o mantinha em seu curso previsível. Mas em uma terça-feira chuvosa, algo trivial quebrou o padrão. Ao sair do carro, suas chaves escorregaram de sua mão e caíram em uma poça d'água. Quando se agachou para pegá-las, ele viu seu próprio reflexo na superfície turva. Por um instante desconcertante, ele não reconheceu os olhos cansados que o encaravam de volta. E uma pergunta, silenciosa e afiada, perfurou a névoa. É só isso? A pergunta não desapareceu com a água da poça. Ela se instalou em sua mente não como um grito, mas como um eco persistente em uma sala vazia. É só isso? Nos dias seguintes, Lucas começou a se observar como um estranho. Ele notou a maneira como seu corpo se movia no piloto automático, a forma como suas conversas seguiam roteiros previsíveis. A percepção de sua própria ausência em sua própria vida tornou-se profundamente perturbadora. O verdadeiro catalisador, no entanto, foi ainda mais mundano. Durante uma arrumação de fim de semana, ele encontrou uma caixa de papelão velha no fundo do armário. Dentro dela, um caderno da época da faculdade. Em uma das páginas, com uma caligrafia cheia de energia, havia uma lista intitulada Coisas para fazer antes dos 30. Não eram sonhos grandiosos de riqueza ou fama, mas desejos cheios de vida. Aprender a tocar uma música no violão empoeirado do seu irmão, viajar sozinho para a Patagônia, construir um móvel de madeira. O contraste entre a pessoa que escreveu aquela lista e o homem que a segurava agora era um abismo. Não era um sentimento de nostalgia calorosa, era uma observação fria e clínica de uma divergência fundamental. A energia, a curiosidade e a esperança que pulsavam naquela folha de papel amarelado pareciam pertencer a outra pessoa, a uma versão sua de uma realidade alternativa que nunca se concretizou. Ele sentiu uma pontada de algo que não era tristeza, mas de uma espécie de luto. Sua primeira reação não foi um surto de inspiração ou uma promessa de mudança. Foi uma onda de vergonha e resignação. Sua mão se moveu para amassar o papel, para jogar fora aquela evidência de um potencial perdido e silenciar o eco de vez. Enterrar o sentimento parecia a opção mais fácil. O caminho de menor resistência que seu cérebro estava tão acostumado a seguir, retornando ao conforto anestesiante da inércia. Mas, por alguma razão, ele parou. A mão congelou no ar. Ele não jogou a lista fora. Em vez disso, uma curiosidade diferente, mais fria e analítica, começou a tomar forma. Por quê?
por que aquela chama havia se apagado? O que exatamente aconteceu entre o escritor da lista e o leitor? Ele não buscou uma frase motivacional. Ele abriu seu laptop, não com esperança, mas com a necessidade de um diagnóstico. Sua pesquisa o levou para longe dos clichês de autoajuda e o mergulhou em um universo mais complexo e fascinante. Artigos científicos, estudos sobre comportamento e neurologia. Foi então que ele encontrou a chave. Uma área de estudo que parecia ter sido criada para responder sua pergunta. Neurociência da motivação. O que realmente funciona. Ele começou a ler, não como alguém buscando inspiração, mas como um engenheiro tentando entender uma máquina quebrada. Ele descobriu que a motivação não era uma força mística ou um traço de personalidade, mas um processo químico, uma dança de neurotransmissores em seu cérebro. Ele aprendeu sobre o circuito de recompensa e o papel da dopamina, percebendo que a antecipação de uma recompensa era neurologicamente mais poderosa do que a própria recompensa. Seu cérebro, concluiu, estava perfeitamente otimizado para as recompensas fáceis e imediatas de sua rotina. A notificação no celular, o próximo episódio da série, a comida entregue na porta. Este foi o início do seu processo realista. Ele não tentou mudar sua vida da noite para o dia. Ele pegou a lista antiga e escolheu o menor e mais ridículo objetivo: aprender um único acorde no violão empoeirado de seu irmão. A tarefa era tão minúscula que parecia insignificante, mas era intencional. Foi projetada para ser inquestionavelmente alcançável, para fornecer uma pequena e limpa dose de dopamina baseada em esforço, e não em gratificação passiva. Ele conseguiu. Seus dedos doíam, o som era abafado e horrível, mas ele formou o acorde de sol maior. Naquele instante, a pequena vibração das cordas gerou uma faísca de satisfação genuína, a primeira recompensa real que ele sentia ter conquistado em anos. É nesse momento que a virada começa. Se você já sentiu a força de uma pequena vitória, comente aqui embaixo qual foi o seu primeiro acorde. Sua história pode ser o catalisador para outra pessoa. Lucas finalmente entendeu que não podia simplesmente forçar a motivação a aparecer. Ele precisava se tornar um arquiteto de sua própria mente. Ele teria que projetar sistemas deliberados de gatilhos, rotinas e recompensas para lentamente e com muito esforço construir novas estradas neurais. O trabalho de verdade, a engenharia de sua própria vontade, estava apenas começando. A primeira semana foi uma batalha de atrito. Ele seguia seu novo sistema com a rigidez de um robô. 10 minutos de prática de violão após o jantar, ler 5 páginas de um livro antes de dormir, uma caminhada de 10 minutos na hora do almoço. Cada tarefa concluída era uma vitória minúscula e calculada, mas o processo parecia artificial, forçado. Era uma luta constante contra a força gravitacional de seus antigos hábitos que o puxavam de volta para o sofá. O atrito era imenso, e a falha era inevitável. Houve dias em que o cansaço venceu. Ele pulou a prática, pediu a mesma comida de sempre e se afundou na dormência confortável de sua antiga rotina. A voz da autocrítica, que estivera quieta por alguns dias, retornou com força, sussurrando que tudo aquilo era inútil, que sua programação original era imutável e que ele estava apenas se iludindo com falsas esperanças. Contudo, seu novo conhecimento funcionou como um escudo. Ele aprendeu a ver esses deslizes não como falhas morais, mas como falhas neurais. Seu cérebro não era mau, era apenas eficiente, sempre preferindo as vias neurais mais largas e desgastadas pelo uso. Então, em vez de se culpar, ele apenas reiniciava no dia seguinte. Se o objetivo parecia grande demais, ele o quebrava em partes ainda menores. A consistência era mais importante que a intensidade. Então, cerca de um mês depois, em uma noite qualquer, algo mudou. Ele pegou o violão não porque seu alarme tocou ou porque sua agenda mandou, mas porque ele sentiu um impulso genuíno de fazê-lo. Por 20 minutos, o mundo exterior desapareceu. Ele não estava pensando em dopamina ou em circuitos de recompensa. Ele estava simplesmente imerso no desafio de mover seus dedos, no som que produzia. Foi sua primeira e inconfundível experiência de fluxo.
Naquele momento, ele percebeu que o objetivo nunca fora realmente aprender a tocar violão. O objetivo era provar a si mesmo que o código-fonte de sua mente podia ser reescrito. Ele não estava apenas construindo novos hábitos, ele estava, de forma lenta e deliberada, construindo uma nova identidade. Uma identidade de alguém que não era mais passageiro, mas o programador de sua própria experiência de vida. 2 anos depois, a vida de Lucas não se parece com a cena final de um filme motivacional. Ele não pediu demissão para viajar pelo mundo, nem se tornou um músico famoso. Ele ainda trabalha na mesma empresa, mas a inércia se foi. O zumbido baixo de insatisfação foi substituído por um zumbido baixo de propósito. Este é o resultado sustentável, uma mudança interna, não uma revolução externa. Ele agora consegue tocar algumas de suas músicas favoritas no violão. Ele fez uma viagem de fim de semana para a Patagônia. Em sua garagem, uma estante de livros de madeira, um pouco torta, mas feita por suas próprias mãos, sustenta os livros que ele leu. Para o mundo, são pequenas conquistas. Para ele, são monumentos de uma transformação silenciosa. São a prova física de que seu sistema operacional interno foi atualizado com sucesso. A lição aplicável que ele internalizou foi a mais profunda de todas. A verdadeira compreensão da neurociência da motivação não é sobre usar a força de vontade para se obrigar a fazer coisas que você odeia. É sobre entender a mecânica do seu cérebro para alinhar as recompensas neurais com os objetivos que genuinamente ressoam com você, fazendo com que o próprio processo, e não apenas o resultado final, se torne a recompensa. A história do Lucas não é sobre uma transformação mágica, mas sobre a aplicação de um método. É a prova de que entender o seu próprio cérebro é a ferramenta mais poderosa para a mudança. Se essa jornada de autodescoberta e reconstrução ressoou com você, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos mergulhos na mente humana e nas estratégias que realmente funcionam. Ele não encontrou um mapa para a felicidade ou para o sucesso, mas algo infinitamente mais valioso: a capacidade de desenhar seus próprios mapas. Ele parou de esperar que a motivação o encontrasse e aprendeu a construí-la, um neurônio de cada vez. A pergunta "é só isso?" não o assombra mais, porque agora ele sabe com certeza que a resposta sempre esteve e sempre estará em suas próprias mãos.